E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e Geoleu A Felicidade Segundo Deus, do Ernest Maia, da editora Cruz. Olha só que verde, da cor da minha blusa. Pessoal, esse livro aqui ele traz o subtítulo Teologia para a Vida na Perspectiva das Bem-aventuranças. Então ele é um livro baseado em uma série de estudos nas Bem-aventuranças, né? O capítulo 5 de Mateus, versículo 3 ao versículo de número 12. A primeira parte do capítulo 1 nos ajuda a entender o título, porque assim, o autor nos mostra que muitas vezes as pessoas buscam a felicidade de diversas formas. É normal as pessoas buscarem a felicidade, ok? Só que as pessoas buscam a felicidade em si mesmas. As pessoas buscam a felicidade em seu sucesso, em seu próprio benefício, independente de sua relação com o Criador. Só que aí o reverendo Hermes nos diz o seguinte: aí está o nosso dilema. A felicidade que se origina essencialmente em Deus não pode ser concedida por Ele fora dele. Desse modo, ser feliz sem Deus é uma contradição de termos. Ele diz isso porque a felicidade, esse sentimento de alegria ou esse prazer de ser feliz é algo que provém do próprio Deus, porque isso é algo bom. Mas Deus só concede isso de acordo com o seu propósito. E Ele nos criou para sermos felizes nele. Então ser feliz sem Deus é uma contradição de termos. Então por isso o título, A Felicidade Segundo Deus. Podemos entender esse título também quando olhamos para as bem-aventuranças. Eu não sei se você sabe, mas o termo bem-aventurado que aparece em nossas traduções, ele significa necessariamente felizes. Então quando aparece lá, bem-aventurados os humildes de espírito, ele está dizendo literalmente, felizes os humildes. Ou bem-aventurados os mansos, felizes os mansos. Então o que nós podemos entender é que a felicidade não deve ser buscada como a gente acha melhor ou como nós preferirmos, mas sim segundo Deus, que é o autor, que é a fonte de toda a felicidade. E nós podemos ver que o próprio Deus nos disse quem são os felizes ou o que acontece com aquele que é feliz. E isso está descrito nas bem-aventuranças. Depois dessa parte nós vemos uma série de estudos baseado em cada uma das bem-aventuranças, destacando os termos principais e o seu entendimento de acordo com a visão bíblica, né, de uma maneira um tanto mais geral. Então, por exemplo, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então o autor aqui vai nos dizer o que significa esse humildes, né, mostrando a palavra grega e onde ela se encaixa em outras partes da escritura. E ele diz o seguinte: enquanto os homens querem ter coisas para serem felizes, Jesus Cristo começa mostrando a necessidade de termos de nos esvaziar. Esse é o significado da palavra. A construção da verdadeira felicidade começa pela desconstrução do nosso eu, nossa pretensa riqueza, referência à escala de valores. Legal, né? Na segunda bem-aventurança nós vemos que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Aqui nesse capítulo ele mostra um pouco mais sobre onde a tristeza está presente na vida cristã, na vida do ser humano. E ele diz o seguinte: pelo contexto, podemos entender que Jesus nos ensina que feliz é o homem que consegue entender o santo padrão estabelecido por Deus, percebendo a sua pequenez, entristecendo-se com seus pecados por sua incapacidade de atingir o exigido pelo Senhor. Na terceira nós vemos que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós vemos o seguinte: aquele que aos olhos naturais aparentemente nada tem, sendo desconsiderados e tidos como derrotados, são na realidade os que conseguem controlar suas paixões, confiando no cuidado misericordioso de Deus. Estes são aqueles que podem dizer também, como o apóstolo Paulo, referindo-se a Jesus Cristo: com ele reinaremos. Olha só que massa. Então perceba que em todas há uma perspectiva do mundo, que tem uma visão errada do que significa ser feliz, e a perspectiva de Deus. Na próxima nós vemos que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É isso mesmo? É claro que é. E ele diz assim: todos nós, conscientes de nossa incapacidade, choramos pelos nossos pecados, reconhecendo a nossa total impotência diante do padrão de Deus. Por outro lado, somos estimulados e consolados por saber quem assim aspira a ser farto, ficará completamente saciado pela fé mediante a justiça de Cristo. Muito legal. Porque fome e sede de justiça não tem só a ver com ver a justiça no mundo ao nosso redor, mas ver a justiça de Deus em nós mesmos, que somos muito carentes dela, né? Na próxima nós vemos que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então ele mostra o que a Bíblia fala sobre misericórdia, né? Aí ele diz assim: a misericórdia de Deus não é estéril, antes deve estimular-nos
ao serviço obediente. Então a misericórdia de Deus que nós recebemos, né, por meio de Jesus Cristo, nos estimula a sermos também misericordiosos. Esse é o teor que ele trabalha aqui nessa bem-aventurança. Na próxima bem-aventurada são os limpos de coração ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aqui ele trabalha sobre o aspecto da santificação, né? Me vem logo à mente aquele versículo de Hebreus que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. E ele diz assim: a doutrina da santificação pressupõe que não somos perfeitos. Ela está relacionada com o homem piador, cônscio de seus pecados, mas que, ao mesmo tempo, insatisfeito com a sua prática, deseja se aperfeiçoar espiritualmente. Aqui ele trabalha com aquele dilema, né, que nós somos pecadores santos diante de Deus, ou seja, já perfeitos aos olhos dele por meio de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo que estamos sendo santificados aos poucos, né? E isso de acordo com o nosso relacionamento com Deus e também para o nosso relacionamento com Deus. É muito lindo isso aqui. E na próxima nós vemos que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui ele trabalha com o conceito de paz, a paz que provém de Deus, né? Esse pacificador não tem a ver com uma paz meramente de acordo com essa vida, né? De acordo com a tranquilidade e comodidade nessa vida, mas tem a ver com uma paz com Deus. Ele diz assim: a origem de nossa paz está em Deus, por isso é totalmente inútil procurar a paz fora dele. Então o pacificador é aquele que tem paz com Deus, mas é aquele que estimula e que leva os outros a essa paz. E por fim nós vemos que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que são perseguidos pelo nome de Cristo, porque assim foram perseguidos os profetas em nome de Deus, né, no Antigo Testamento. E agora na Nova Aliança nós vemos que bem-aventurados são aqueles que são injuriados e perseguidos, e diversas mentiras são jogadas contra eles por causa do nome de Cristo e por causa do Evangelho. Nessa parte ele trabalha com cada um dos atos malignos aqui, né? Tem esse título: injuriar, mentir, falarem mal e perseguirem. Então ele mostra como a perseguição faz parte da vida cristã e como Deus está conosco, nos consolando e nos estimulando a perseverar na fé apesar desses males. Então é interessante, galera, este livro para pensarmos nas bem-aventuranças, porque é uma parte da escritura que é muito útil, né? Nós vemos escalonado assim, né? Bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo. É muito útil para estudo, para a gente até de certa forma memorizar, mas existem muitos ensinos errados, existem muitos enganos e falsos entendimentos que podem ocorrer, né? Nós somos tentados a isso, e o Hermes pode nos ajudar muito nesse livro. Porém, ele não entra muito em questões polêmicas, ele não chega a ser, digamos assim, um comentário exegético daquele trecho no livro de Mateus. Ele é bem mesmo um estudo baseado nas bem-aventuranças, deixando bem claro aqui, ok? Tá muito claro isso, né? Outra coisa que mostra o valor dele é que se você quiser entender aquele termo, você precisa saber o que a escritura diz sobre aquele termo. O que significa mansidão, o que significa paz, o que significa justiça, o que significa misericórdia. E o Hermes trabalha isso assim de maneira maravilhosa, sabe? Ele mostra diversos autores, ele mostra diversas passagens da escritura, inclusive usando o termo original, né, no grego, para que entendamos que outras passagens da escritura que usam uma palavra diferente, tá a ideia a mesma ali, né? Cada capítulo sempre traz aplicações práticas, o que é algo muito interessante pra gente saber como colocar em prática aquele ensino das escrituras. E também, aparecem muitas notas de rodapé. O reverendo Hermes é tipo o rei das notas de rodapé, né? Olha só o tamanho disso, dá pra ver aí? Não dá pra ver, né? Tem uma nota de rodapé aqui, ó, que é maior que o parágrafo que aparece aqui na página. Tem outra nota aqui que aparece enorme, ó, grande aqui. Então quando ele não entra em questões muito polêmicas no próprio texto do livro, quando ele sabe que tem alguma coisa ali que gera uma certa controvérsia, ele vai para as notas de rodapé e compara com outros autores, outros comentaristas, alguns que ele discorda, alguns que eles concordam. Então isso acaba enriquecendo bastante o estudo do livro. Então é um livro interessante, galera. Só algumas coisas que eu não gostei muito são alguns aspectos editoriais, porque como ele é um estudo, né? Certamente o reverendo Hermes tinha suas anotações lá. Ao passar para a editora, ou eu não sei como é que isso foi feito, mas ao adaptar para livro, eu acho que eu senti falta de algumas coisas aqui. Por exemplo, não tem claramente uma introdução e uma conclusão. Eu acho que todo livro precisa ter isso, né? Eu creio que a primeira parte do primeiro capítulo, a parte A, tentação da autossuficiência, que é o nome, tá dentro do primeiro capítulo. Eu acho que isso é, pra mim, perfeito, uma introdução. Então acredito que isso deveria ser separado, sabe? Introdução tal.
e não tem uma conclusão. Isso eu achei muito chato, porque espera-se, né, que haja uma conclusão depois de uma série de capítulos ali. É um livro, né? Então não é mais uma série de estudos. Então acho que faltou isso nessa adaptação. Outra coisa que eu não gostei também é que as notas de rodapé, que são muitas, algumas estão um tanto desatualizadas quando se refere a outros livros, outras obras. Por exemplo, os comentários de Calvino na editora Paracletos, ou o livro Discipulado do Bonhoeffer na editora Sinodal, e Conhecimento de Deus do Packer na editora Mundo Cristão. Todos esses livros mudaram, né? Comentário de Calvino na Fiel, Discipulado na Mundo Cristão, Conhecimento de Deus na Cultura Cristã. Mas é isso, eu não quero ser muito chato aqui, eu só queria pontuar essas coisas porque eu tenho que ser sincero, né? Foram coisas que me incomodaram um pouco, então eu quero abrir o jogo pra vocês. Mas é um livro muito bom, e se você gostou, a Editora Cruz está aí em uma certa parceria com o Geolê, né? A gente tá aí, pô, que legal. A Editora Cruz esteve presente no aniversário do Geolê de 3 anos e nós teremos um sorteio deste livro. É um sorteio só, galera, então é pra uma pessoa só, porque não dá pra muita gente. Se você quiser ganhar esse livro, você vai compartilhar este vídeo no Facebook. E não é pra compartilhar de qualquer jeito, beleza? Se você estiver assistindo isso no YouTube, você vai entrar aqui no link na descrição, você vai ver o link do compartilhamento no Facebook, você entra no Facebook e clica em compartilhar, modo público, por favor, pra que eu veja depois, né? E então você já tá participando. Se você estiver vendo isso no Facebook, eu não sei por que via você está vendo, mas eu recomendo que você procure a página do Geolê, tá? E da página do Geolê você clica no botão compartilhar para os seus amigos, no modo público também, para que eu veja. Aí você estará concorrendo a um livro desse, A Felicidade Segundo Deus, do Ernest Maia. Não é difícil não, né? Facilitei bastante pra vocês, né? Só cuidado pra não copiar o link e jogar lá, porque aí eu não vou ver, ou compartilhar de outra pessoa, porque aí eu não vou ver. Tem que ser da fonte da página do Geolê, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou, deixa seu gostei também aí. Não esqueça de deixar o seu gostei, porque isso é muito importante pra gente saber que esse vídeo vale a pena. Link pra você conhecer a Editora Cruz tá aí embaixo também. Uma editora nova no mercado, mas cheia de vontade, publicando livro de qualidade, né? Olha só esse material. É bonito, né? E agora, beber uma água, esperar um pouquinho que tá muito calor e gravar o próximo vídeo.